Vamos mudar de assunto. O presidente Lula afirmou hoje que atende a todos os prefeitos, viu, Rodolfo Maris? Independentemente do partido. A declaração foi dada durante a 26ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Rodolfo, vamos acompanhar um trecho do que disse o presidente. Eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. Não existe essa possibilidade no meu governo, nem de prefeito, nem de governador, nem de governadora. Porque quando vou atender um prefeito ou uma prefeita, um governador, eu não estou atendendo um representante de um partido político. Eu estou representando uma pessoa que foi democraticamente eleita para representar os interesses do povo da cidade, os interesses do povo do Estado. Rodolfo Maris, quero te ouvir. Pois não, Capês. Se quiser já falar um pouquinho da Nadine também. Eu posso falar rapidamente? Que fala o que você fala. Eu fico indagado com o Leandro, porque quando a pauta não é favorável ao pensamento de esquerda que ele tem, nada faz sentido. Não é importante. Aí não é importante, a pauta não é importante, por que a gente está batendo nisso? Como se ele não conseguisse discutir. Esse é o grande problema de você discutir política hoje no país. Se a outra pessoa não entende o seu posicionamento, ela tanto faz para você. É uma pauta de suma importância. Ela está sendo quase procurada no Peru, aí vem buscar asilo político no país, onde estão querendo que o STF, por exemplo, querendo prender pessoas que supostamente deram um golpe de Estado. E aí o país vai lá e dá asilo político para uma pessoa que está lá sendo procurada por corrupção. Você entende que é uma celeuma? É uma pauta que foi levantada para ele falar e ele pouco se importou com a pauta, desdenhando da pauta da casa. É lamentável isso, porque eu queria ter um embate com ele. Sobre essa pauta em questão, o Lula realmente, ele tem razão no que ele diz aqui, Capês, eu concordo com ele, tendo em vista que o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, teve lá, foi atendido por ele, ou como outros prefeitos também de direita. Eu não soube em nenhum momento em que o Lula fechou as portas por uma questão política. Então, quando ele vem a público e fala o que ele fala, eu não sei se ele foi induzido pelo seu gerente de marketing ou se, de fato, aquelas palavras saíram do coração. Fato é que, de fato, ele atende todos os prefeitos que o procuram. Muito bem. Leandro Ferreira, você foi Estado no Oriente, quer falar sobre isso ou quer entrar diretamente no tema? Eu sou um admirador do Rodolfo Maris, acho que ele tem uma das opiniões mais independentes aqui nas mesas do Linha de Frente e por isso fico muito feliz sempre de ser criticado ou elogiado por ele. Então, acima de tudo, prevalece aqui o respeito, que eu acho que tem que ser a tônica de todos os debates. Eu vejo o seguinte, né? Essa estruturação de processos para poder atender municípios é muito importante. Às vezes a gente fica focado na política, né? Porque um é aberto, outro não é aberto. A própria fala do Lula foi nessa direção, mas o fato é que o governo do presidente Lula cria estruturas que respondem ao Pacto Federativo de forma muito mais interessante do que outros governos o fizeram. E eu aqui não estou falando nem do Bolsonaro, estou voltando lá no Fernando Henrique, na década de 80, 70. Eu acho que a gente tem que ter uma política de menor centralização em Brasília e maior descentralização da capacidade que existe de implementar políticas públicas, que eu acho que o presidente Lula, em todas as suas administrações, levou adiante. Essa conexão aí com o prefeito é mais uma, mas se você for no Ministério da Cultura, tem lá uma pessoa responsável por atender secretários de cultura. Se você for no Ministério da Saúde, tem lá uma pessoa responsável por atender secretários de saúde. Se você for no Ministério do Planejamento, tem uma secretaria de assuntos federativos que atende estados e municípios para auxiliar, né, na administração dos orçamentos locais. E é um trabalho invisível, aquela coisa que não dá voto, ninguém vê, né, mas que é importante para levar até a ponta, até as nossas casas, os nossos bairros, as nossas cidades, as políticas que a gente vê, seja o Bolsa Família, que aumentou, seja Minha Casa Minha Vida e coisas desse tipo. Então eu acho muito salutar aí que isso tudo culmine no evento com o Lula recebendo aí os prefeitos em marcha, né, que acho que é o nome do evento que está tendo lá, e espero que continue assim nos governos dele e em outros.
Agora, meu querido João Belucci, em 2027 dizem que não vai ter dinheiro nem para a saúde nem para a educação. O governo está com 80% de dívida do PIB. Vão pagar mais de 1 trilhão de reais só para pagar juros. E o governo é gastão. Você acha que, do jeito que a coisa anda, se o presidente não discriminar, ele vai poder tratar todo mundo igual, não dando dinheiro para ninguém? Pois é, Capês, veja, no meio político não existe nenhum projeto ou dinheiro enviado que os políticos não tentem colher um capital político eleitoral em cima dele. Isso é natural, faz parte. Agora, que o Lula recebe, os prefeitos recebem, todos recebem. Os encontros de prefeitos em Brasília são as coisas que talvez mais movimentem a cidade em todos os sentidos. Então é muito comum essas reuniões de prefeitos em Brasília. Sempre, inclusive, quando você vai lá se movimentar em Brasília, fala, ó, tá tendo encontro de prefeito aqui, vai devagar que tá trânsito, vão muitos, centenas, milhares que saem. Então eles atendem. Agora, se o dinheiro chega na ponta, é outra história. A nossa federação, como você colocou, está em vias daquela quebrada, segundo a própria federação, seus órgãos que assim fazem essas mensurações, e você tem essa questão da ultraconcentração do dinheiro em Brasília e mesmo assim consegue quebrar, ou seja, a quantidade de municípios no Brasil é absurda, foi criada para fazer essas composições políticas, devia diminuir talvez até pela metade, para os municípios terem sua própria receita, poder se gerir, e que o nosso pacto federativo sempre traz à tona para ser discutido. A gente mora no município, não mora em Brasília, então que os recursos fiquem aqui, os municípios, os estados parem de enviar recursos para Brasília e tenham sua própria autonomia, mas isso não vai ser discutido de forma nenhuma, vai só sempre mesmo ser essa questão, eu recebo os prefeitos aqui, sempre com vistas políticas eleitorais por parte do Lula. Agora, o Renato Dorgan, eu quando fui presidente da Assembleia, eu atendi vários prefeitos com o governador, então governador Geraldo Alckmin, né? E o governador atendia com atendia bem, não discriminava, nunca discriminou por partido. E era um café gostoso, abraços, piadas, histórias, uma melhor do que a outra, né? Mas nem sempre o prefeito era atendido. Já o Serra, ele cumprimentava e depois ele passava o álcool gel na mão do prefeito. E o pessoal estava gostando. Vinha tabela. O importante é não discriminar, tratar bem, mas sabe como é que é? Tem duas realidades no universo. A beleza das estrelas e o boleto que vence no fim do mês. Será que o discurso do presidente bonito, republicano, vai encher a barriga dos prefeitos? Não, sim. Assim, o que acontece nesse governo? A entrega não é tão grande porque a gente tem contato com algumas prefeituras. O risco futuro de endividamento ele é real, de não ter dinheiro lá na frente. Mas esse governo, de uma maneira ou de outra, em relação ao anterior, ele é mais organizado. Então, esse dinheiro, o anterior estava na mão dos deputados, da questão do orçamento, era totalmente, para você pedir verba, tinha que passar pela mão do presidente da Câmara e de alguns partidos chaves ali. Ou dos pastores. Ele meio que jogou de volta... Gravíssima. Jogou de volta para o Congresso. Não, é real. Estava tudo na mão do Congresso, a gente sabia disso. Agora, de outro lado aqui, esse governo racionalizou. Mas esse negócio que você falou, Capês, o governo Serra, que talvez se ganhasse em 2010 a gente estaria numa outra história, não teria surgido alguns políticos em 2016 e 2018, essa questão do PT não teria se alastrado ali no governo Dilma. O Serra era um pragmático, ele pedia tabelas ali para os deputados, manda o que você precisa para essa região. O cara mandava a tabela, a partir daquele momento ele tratava com a Casa Civil operacionalizava isso nas secretarias e isso acontecia, e era atendido, e estava o Estado inteiro contemplado no interesse ao partido, sem dúvida nenhuma. A oposição na Assembleia, o PT, na época, o PCdoB, né, o pessoal era muito fraco na época, ele era atendido. Essa questão que o Belucci falou é real. O problema do Brasil chama-se Pacto Federativo. O dinheiro concentra tudo em Brasília e ele é distribuído, que é praticamente impossível você distribuir esse dinheiro de cima para baixo. É uma central, né? É absurdo. O dinheiro devia ficar em São Paulo, por exemplo, capital, ficar em São Paulo. O governo do Estado ser uma instância, sim, mas o principal ser a cidade. E daí o que gerava nessas cidades, você distribuía isso sob forma de benesses ali. Claro, para isso acontecer, você precisa de uma reforma ampla, você precisa de menos cidades, porque tem cidades que não tem nem arrecadação. Sequer está sendo discutido. Você precisa voto distrital misto, pelo menos.
não é o caso do puro, porque o Brasil é um país continental, então tem que ter ainda alguns segmentos institucionais, pessoas que defendem certo voto distrital misto. Então, assim, tem que ser uma ampla reforma, que é a reforma proposta na Constituição de 88, inicial pelo PSDB. Essa que é a verdade. O Fernando Henrique Serra, Covas e Montoro fizeram ali um grupo que propôs voto distrital misto, parlamentarismo, pacto federativo, redistribuição, não passou nada. Quando chegou no plenário, a gente fez uma Constituição parlamentarista que não instituiu o parlamentarismo, uma Constituição de voto distrital misto que não instituiu o voto distrital misto. Ali foi uma das lições de casa que a gente passou e ali a gente ficou muito tempo para trás. Então, sem dúvida nenhuma, o governo Lula também é muito esses eventos, não sei o quê, mas na ponta não é atendido, que eu acho que é praticamente impossível atender tanta cidade, tanta complexidade do jeito que o nosso saudoso não, porque ele está vivo ainda, o governador José Serra fazia aqui com os municípios de São Paulo, né? Agora, meu querido Dorgão, como é que um partido que tem um governador como foi André Franco Montoro, um gestor como José Serra, um homem que garantiu a estabilidade da moeda, iniciou a onda de privatizações, criou as agências reguladoras com seriedade e deu um passo decisivo para o Brasil chegar onde chegou. Como é que um partido desses desaparece e cede espaço para posições polarizadas de líderes carismáticos, populistas, mas que agregam muito mais em torno do seu nome do que dos seus partidos? Como é que se chegou a essa posição? Como é que o tucano, uma ave bonita, vistosa, de bico grande, que voa sozinha, chegou a esse ponto? Mas você sabe, você viveu muito perto essa autofagia interna primeiro, disputa ali, principalmente entre Alckmin e Serra, para ver quem seria o presidente, acabou nenhum dos dois nunca sendo, então era sempre uma tensão pré-eleição. O Lula é moído pelo mensalão, e o Serra e o Alckmin brigando enquanto ele se recuperava perante a opinião pública. Kassab aí no meio, sempre, como arma de José Serra. Depois veio o Alckmin com a questão do Dória na disputa interna de São Paulo, que ele atravessou ali, possivelmente seria André Matarazzo naquele momento, ou alguém. Daí o Alckmin atravessou esse processo colocando André Matarazzo, colocando João Dória. João Dória sai dessa lógica, mesmo sendo um governador razoável do ponto de vista pragmático, tá? Ele foi um governador que funcionou, que entregou muita coisa, sem dúvida nenhuma, mas é um partido que se autodestruiu internamente e que não teve tolhiu, né? Existia novos quadros, mas ele tolhiu, ficou essa polarização sempre entre Serra, Aécio, Alckmin, sempre entre os grandes ali. Foi isso. Meu querido Leandro Ferreira, independentemente do mérito, que não é isso que eu quero discutir aqui nesse momento, quando foi decretada a prisão do presidente Lula, o partido ficou na frente ali foi do edifício onde que ele estava? Sindicatos Metalúrgicos. Os sindicatos metalúrgicos, e não queria deixar, e estava junto, ele foi visitado. Quando foi o caso do Aécio, só faltaram jogar o rapaz esquartejado no meio da rua. Faltou esta solidariedade de partido ao PSDB. Os projetos individuais foram mais fortes do que os projetos coletivos de partido? Rapidamente. Rapidamente, queria dizer que o Aécio foi pego com a boca na boticha, passando a mão no dinheiro. Fica difícil você ter com ou sem base, sair em defesa. Eu, como acredito e estou ao lado do presidente Lula para o que der e vier, fui para a porta do sindicato, lá fiquei 5 dias até que o Lula tivesse aquela saída ali. Agora, só quero fazer uma crítica aqui ao Dorgan, que ele falou aqui, estava concordando com quase tudo que ele estava falando. Ele falou assim, o João Dória entregou bastante, entregou um monte de coisa para a iniciativa privada. Vai lá no Parque da Água Branca para ver como é que tá o desastre que foram as privatizações de parque que ele fez. Um horror, devia botar o PROCON em cima deles. Não quer voltar para lá, não? Eu estou defendendo aqui o João Dória, tá? Mas ele equalizou as contas do Estado, deixou um superávit ali. Muito bem. Aí vocês julguem, o Leandro Ferreira claramente está magoado e tocado emocionalmente. Hoje nós estamos tolerando alguns excessos.